Shelah. Yeshua Seatamim Aleph Atah. Poxa, eles estavam com razão. Eu não sei a partir de que momento. Eu acredito que o resumo todo então estava sem som.
Infelizmente eu vou ter que editar isso depois. Estava desativado em um dos locais aqui. Vou voltar novamente, irmão. Vou ler rapidinho aqui o resumo, porque estava sem áudio. São 5 pontos principais que eu peguei. Existem mais alguns no final, mas eu peguei os 5 principais, que é a rebelião de Cora contra os seus primos, Moshe e Aharon. Depois Moshe tenta convencer eles, ele não consegue, ele pega e cria aquele cenário ali onde todos vão ter que oferecer incenso para que Adonai mostre qual está com a razão, qual está seguindo a ordenança dele, quem está seguindo a ordenança dele. Depois temos Adonai abrindo a terra e a terra engolindo a Cora, alguns familiares deles. Não todos, você vai ver que nem todos os filhos de Cora foram engolidos. Foi até bom a gente retornar e falar a respeito disso, que eu vou tocar em um assunto antes de pular para o outro slide, importante a respeito disso daqui. Porque muita gente lê as passagens bíblicas e não presta atenção em detalhes. E acha Adonai aqui injusto nesse ponto. Ele vê com que a terra abre e engole tanto Cora como a esposa, como filhos de Cora. Só que não é bem assim. O próprio Midrash, o próprio Talmud tem passagens onde mostram, e nós temos os relatos nos próprios Salmos, onde tem salmos referentes aos filhos de Cora. Nem todos foram consumidos. Apesar de falar ali na passagem que a esposa e filhos foram engolidos, alguns dos filhos dele foram poupados. Porque no seu coração o intento dele não era maligno como o do pai. Eles não tinham nada a ver com aquilo. Adonai mostra a sua justiça ali. A gente vai ver que a esposa dele foi consumida. A esposa estava aliada a ele nesse ponto, nesse momento. Mas os filhos dele foram poupados. O Midrash chega a falar que quando a terra se abriu e engoliu, os filhos caíram em uma parte onde Adonai deixou reservada para a salvação deles mesmos. Eles não chegaram a cair por completo no abismo. Eles ficaram salvos em um local, e quando a terra se fechou, não cobriu eles. Eles se salvaram, porque o desejo no coração dele não era maligno como o do pai. Isso mostra realmente a justiça de Adonai. Não é como muitos pensam. Temos aqui um outro ponto, que é quando os sobreviventes reclamam sobre a morte em massa. Eles vão reclamar depois da morte dos 250 mais a família de Cora, e Adonai se ira contra ele e manda uma praga que mata 14.700 pessoas. Mas Moshe e Aharon mais uma vez intercedem pelo povo e a praga cessa. E o quinto e último ponto que eu coloquei foram os levitas, que devem ser sustentados pela dedicação que dão no templo. O tempo dele e o trabalho dele é cuidar do tabernáculo ali, e eles recebem por isso a 10ª parte, o Maaser, a 10ª parte. E em cima disso eles também retiram o dízimo dos dízimos e entregam ao sumo sacerdote Aharon. Deixa eu pular aqui para o título que eu dei a essa paraxá de hoje. Faz referência a algo que acontece nos nossos dias. Temos que entender o seguinte: toda a Bíblia, essa coletânea de livros, incluso a Torá, os livros dos profetas, livros históricos, poéticos, a Brit Hadashah, tudo que está escrito ali está escrito para o nosso ensino. Até essas passagens que parecem coisas terríveis, que você olha hoje lendo e diz: como é que pode um povo ver sinais nos céus e na terra de Adonai agindo no meio dele e mesmo assim se rebelar constantemente? Temos vários períodos aqui onde Adonai se ira contra o povo pelas atitudes daquele povo. E hoje é muito fácil você olhar, você como cristão, você como seguidor de Adonai, olhar, ler essa passagem e recriminar, dizer: esse povo é um povo amaldiçoado, é o povo que matou o Messias, é o povo que desobedeceu a Adonai no deserto. Então a eleição deles como povo de Adonai já foi. Agora nós somos o novo Israel. A teologia da substituição se baseia principalmente nesses pontos onde a Torá registra esses fatos para o nosso ensino, para a gente não cometer os mesmos erros. Mas o mais interessante é que cometemos. Mesmo assim, passamos a cometer os mesmos erros nos dias atuais.
Você pode estar pensando, não, eu não cometo o mesmo erro que Corá, não conheço ninguém que cometeu, eu acho que não existe mais. Eu vou lhe mostrar por experiência e vou lhe mostrar através dos ensinamentos que os sábios deixaram, que hoje você pode estar praticando, que na sua congregação pode existir algo semelhante ao que aconteceu no passado. Tudo isso porque nós não lemos e observamos esses ensinamentos para não cometer os mesmos erros. O sábio, ele aprende com o erro dos outros. O tolo, ele resolve cometer os próprios erros para tentar aprender. O ideal é que a gente leia, aprenda com os erros que já foram cometidos e evite não cometê-los hoje em dia. O tema da Paraxá de hoje eu coloquei a rebelião em nome da ideologia. Você vai entender o porquê, durante todo o ensino, você vai ver o porquê eu coloquei em nome da ideologia. Porque hoje nós vivemos um sistema político mundial, não só no Brasil, onde você vê várias ideologias nascendo dia por dia, com mensagens tão elegantes, tão parecidas com algo bom para o homem, mas tem algo maligno por trás, algo que traz uma rebelião contra as autoridades que são constituídas por Adonai. Toda autoridade, Romanos 13 diz, que é constituída por Adonai. E nós devemos o respeito, nós devemos a honra a quem merece honra. Tem uma frasezinha aqui no início. Esta paraxá fala-nos acerca da primeira rebelião do povo contra a autoridade de Moshe e Aharon. Rebelião originada apenas na sede de poder. É isso que eu vou focar com você hoje. Eu não vou falar a respeito da rebelião e de que você deve perseguir os rebeldes. Eu vou lhe mostrar as motivações de Korah para chegar a esse ponto. E vou mostrar todo o plano que ele traçou. E você vai tentar entender, vai tentar visualizar na sua vida, aonde você congrega, onde você está, se não existem coisas semelhantes, se não existem pessoas agindo de forma semelhante. Porque eu enxergo ali na vida de Korah, naquele momento, algo maligno, uma influência maligna na vida dele. Eu não enxergo apenas a sede de poder, ele tinha, mas algo a mais aflorou nele. Esse poder, essa vontade de desejar de ser o cara que está acima dos outros, oferecendo o sacrifício a Adonai. Você vai entender as motivações dele e vai meditar se isso não ocorre na sua vida, se você não conhece, porque eu conheço, eu já passei por isso, eu já vivenciei isso nos dias atuais, então não é algo exclusivo do povo judeu, não é o povo judeu que foi tão miserável no deserto que negou a Adonai, fez bezerro de ouro e depois continuou, não. Isso está escrito, não é um livro de história para contar apenas partes boas do povo judeu, não. Aqui é narrado tanto a parte boa quanto a parte ruim, para que hoje evitemos ir pelo caminho ruim. Mas parece que não resolve, o homem trilha esse caminho mesmo assim. Eu gosto de fazer perguntas. Quando eu estudo, eu já disse aqui antes, eu faço perguntas e procuro respostas. Dessa forma eu consigo entender o que se passa ali. E eu peguei algumas partes da Midrash, dos sábios, o que eles deixaram, e eu achei muito interessante. Eu resumi ao máximo. Peguei as partes mais importantes. Mas tem textos aqui que se tornaram um pouco longos. Eu vou ler para você, porque não tem como não ler. Não tem como você entender se eu não ler para você. Preste atenção, leia comigo. Entenda, memorize o que está sendo dito aqui e repense a sua vida. Veja se não tem algo ao seu redor, na sua vida, semelhante. Veja aí a pergunta que eu faço. Quais os possíveis motivos que levaram Korah a tomar essa atitude? Segundo o Midrash, e é a verdade, eu acredito, a gente vê, lendo, a gente entende em toda a Paraxá que realmente foi isso que ocorreu. Korah, ele fica ressentido por não ter um alto cargo. Korah, ele era uma pessoa importante. No meio da família dele, ele era importante. Ele era primogênito. Ele vinha de uma linhagem, da linhagem mais elevada ali entre os levitas, o pai dele, e ele sabia disso. Mas Moshe, você vai ver mais à frente, ele pega e coloca outro no lugar de liderança sobre a família, que não é ele. E isso deixa um ressentimento. O Midrash diz assim: Korah pensou, meu destino indica que nasci para a grandeza.
Por que razão meu avô deu o nome de Yitzhak, que significa óleo, a meu pai? Meu avô deve ter previsto que exatamente como o óleo sempre flutua na superfície, isso é verdade, na superfície da água, quando ele não se mistura, ele flutua, ele fica na parte de cima, assim meu pai produz filhos superiores, merecedores de serem untados com o sagrado óleo da unção para as posições de Keruná, de sacerdócio ou de realeza. Isso ele tinha na mente dele. No coração dele ele tinha, não, meu pai, ele era muito importante. Os filhos dele, no judaísmo o nome tem uma importância muito grande, na nossa cultura não. Mas o nome tem uma importância muito grande, ele tem um significado e aquele significado é levado adiante durante toda a vida. Leva a bênção para a vida da pessoa, aquilo se concretiza ou não. Depende das atitudes da pessoa, mas tem uma importância muito grande. Então ele tinha esse pensamento, não, minha família é uma família nobre, eu tenho o direito à nobreza, a ser um dos líderes. Por que então Moshe e Aharon é que se tornaram líderes do povo? Eu tenho melhores atributos do que ele. E você vai ver qual o pensamento dele a respeito disso. Leia comigo. Realmente, Cora combinava qualidades superiores que poucas pessoas possuíam. Cora não era um homem simples. Ele não era uma pessoa leiga. Não, Cora, ele era muito inteligente. Uma coisa importante, deixa eu voltar antes de ler com você. Algo que o Rosh falou no nosso último estudo a respeito de demônios. Algo importante que revela o que aconteceu aqui, o quão inteligente, Cora e sábio ele era. Você não consegue chegar para um sábio, para um líder e convencê-lo a algo se você não for mais inteligente do que ele. Você não consegue chegar na casa do valente, maniatar e prender ele se você não for mais valente, mais hábil, mais ágil do que ele. Então, Cora, ele conseguiu convencer 250 líderes. Não eram 250 pessoas aleatórias do povo. Como hoje você pode chegar no meio de uma multidão, falar algo interessante, não tendo muita lógica, mas falar algo muito bonito e atrair muitas pessoas, porque aquelas pessoas, por preguiça de raciocinar, às vezes, entendem que aquilo é bonito, que aquilo deve ser verdade e ele segue. Não, ele chegou para líderes do povo, pessoas intelectuais, pessoas experientes e conseguiu convencer 250 homens a se rebelarem contra a Moshe e Aharon. E uma coisa interessante, esses 250 eram líderes, ele não. Ele convenceu 250 a seguir ele para que ele estivesse no topo e essas pessoas continuassem subordinadas. Essas pessoas não iam se tornar como ele, sumo sacerdote, não. Ele seria o sumo sacerdote e essas outras pessoas continuariam da mesma forma que Moshe já tinha deixado, líderes do povo. Mas ele tinha uma sede de poder, ele queria alcançar o poder maior ali. E essas pessoas se indignaram porque acharam que aquilo tinha razão, por causa dos argumentos dele. Você vai ver alguns dos argumentos dele mais à frente. Mas vamos ver o porquê ele possuía essas qualidades. Seus ancestrais eram ilustres. Seu antepassado era Kehat, e sua família e filhos de Kehat. Era a família mais importante dos levitas. Cora era prima em primeiro grau de Moshe e Aharon. Eu já havia falado isso, mas é importante frisar. Cora, ele foi escolhido como um dos carregadores da arca. Além disso, Cora era um homem muito inteligente e culto. Ele tinha inúmeras qualidades. Não é à toa que ele convenceu 250 líderes. Então, não estamos tratando de uma pessoa simples, uma pessoa qualquer. Estamos tratando de uma pessoa que tinha um nível de intelectual muito elevado. Tem mais uma outra texto no Midrash a respeito disso. Ele diz assim, o pensamento de Cora: é absolutamente injusto, ele pensou mortificado, que Moshe não tenha me escolhido como líder da família de Kehat. É claramente meu direito ter sido escolhido. Eu sou o primogênito do segundo filho de Kehat, Yitzhak. Mas não, ele incumbiu essa função ao meu primo mais novo, Safã, filho de Uziel. Então você observa, ele tinha razão nesse ponto. Olhando de forma humana, ele tinha razão. Ele deveria ser escolhido como líder.
Os argumentos de Cora, vocês vão ver vários, são algo que mexeria com qualquer um. Não é fácil você apontar o dedo e dizer, não, ali só tinha homem corrupto no meio daqueles 250, no meio daquele povo ali que foi engolido ou foi queimado por Adonai, só tinham homens com o coração totalmente corrupto. Não, o coração deles se corromperam diante dos argumentos de Cora, se corromperam. Quando você está cheio do Ruach, do Espírito de Adonai, você consegue se livrar de ciladas, mesmo que muito trabalhadas, muito enfeitadas, parecendo verdade, você consegue se livrar. Mas para isso você tem que estar diante de Adonai, buscando a Ele, tem que estar cheio do Ruach. O Ruach representa o poder de Adonai sobre sua vida. Não é uma terceira pessoa voltando sobre você e descendo sobre você. É o poder de Adonai sobre sua vida. É o chamado Shekinah de Adonai sobre sua vida. Então, você precisa estar imbuído desse poder para se livrar dessas ciladas. Porque durante o dia a dia, Hassatan, ele lança algo parecido na sua mente, no seu coração, desejos. Eu ouvi vários relatos de pastores, de líderes em congregações, eu já presenciei e eu sei como é complicado você estar numa congregação onde às vezes você tem uma pessoa que é mais caiu mais no gosto do povo do que o próprio líder. Aquela pessoa, ele tem um talento nato para a palavra, ele fala muito bem, ele prega muito bem, ele prega melhor do que o líder, do que o seu pastor, do que o seu líder, o seu roche, ou o que seja, onde você estiver. Ele prega muito bem e as pessoas olham para ele e dizem, rapaz, você prega muito bem, você tem o dom da palavra, você merece ser pastor. Eu não gosto muito da mensagem que o pastor, da forma que ele fala, ele dá umas gaguejadas, ele lê muito, é complicado, você é que tinha que ser o pastor. E aí vem aquelas mensagens sutis e vão enchendo o seu ego. Mas será que Adonai te separou para esse ministério? Ele te chamou para isso? Ou ele te chamou para ajudar, para auxiliar? Será que você não vai deixar o seu coração? Inúmeras pessoas já deixaram o coração se encher com mensagens semelhantes às que a gente vai ouvir de Cora aqui, mas sendo usado e soprado no seu ouvido pelo inimigo, o Hassatan, o tempo todo para desfazer. E aí você vê congregações, igrejas se separando, se dividindo. Novas igrejas surgem o tempo todo porque aquela pessoa não quer estar submissa a outra autoridade, porque ele prega muito bem, ele já tem um conhecimento enorme, então vou sair, vou montar minha congregação. O que será que soprou no seu ouvido? Como foi a mensagem? Será que não foi algo semelhante ao que Cora usou na mente contra aqueles 250 líderes que apoiaram ele? Vamos ver o que os sábios nos mostram a respeito disso. Temos aqui um segundo ponto, que é Cora dá ouvidos à sua esposa. Eu falei de você dar ouvidos a irmãos, a pessoas ao seu redor que vão inflar o seu ego, que vão botar você lá em cima como você sendo um cara extremamente santo, separado para o serviço de Adonai, que prega tão bem, que você que deveria ser o pastor da sua igreja, o líder da sua igreja, que você que deveria ser o líder do jovem, ou fulano de tal. A esposa de Cora, segundo o Midrash, ela inflou o ego do seu marido. A gente sabe que ela foi consumida, então ela estava concordando com tudo que Cora falou. E ela garantia para ele repetidamente que ele estava no mesmo nível de Moshe e Aharon. E para seu infortúnio, Cora ouviu a sua esposa. Tem esse textozinho aqui interessante demais, que é: não acredito que Deus ordenou a Moshe que distribua os cargos de maneira tão injusta. Nada disso. Moshe deve ter feito isso por sua própria vontade. Quem disse que cada um de seus atos é ditado por Deus, como ele nos assevera, como ele nos fala? Isso será que não acontece no dia a dia, hoje, na nossa vida? Será que foi algo exclusivo daquele tempo? Não. Essa frasezinha, esse textozinho que eu li aqui, eu já ouvi antes. Eu digo a você que pode se passar dentro da sua congregação e você não sabe, pode passar dentro da sua casa, pode se passar na sua vida. Eu vou contar algo aqui que eu tenho uma admiração muito grande pelo nosso Roche Edivaldo. Ele está em casa agora. Estou aqui com o Neudjan, que é outra pessoa, e Lucas, que tem um conhecimento muito grande, e eu me espelho neles para aprender.
para crescer. E eu tenho um cuidado por causa disso aqui. Eu gaguejo muito às vezes, eu me atrapalho um pouco, tenho aprendido com eles, mas no meu coração eu tenho uma certeza e um desejo. Eu vim para ajudar. Eu quero ser ajudante. No meu coração, eu tenho o desejo de ser o ajudante, aquele que está auxiliando, que está ajudando. Que eles permaneçam como líderes, como foram eleitos diante de todos aqui. Todos elegemos ele como rocha e queremos ele como rocha, e eu quero ser o ajudante dele. Mas muitas pessoas estão dentro da sua congregação ajudando, seguindo o líder, ajudando, mas permitindo que mensagens como essa encham o seu coração e mudem esse sentimento de não ser só o ajudante, como Adonai lhe colocou para ajudar, como os levitas eram aqueles que carregavam o peso ali, desmanchavam tudo e carregavam. Às vezes Adonai lhe chamou para isso, para você auxiliar, para você ajudar a montar todo o cenário, carregar, limpar, mas você não, você olha para aquela posição e deixa que a mensagem de Hassatan venha ao seu coração e mude isso, e você deseje estar naquele lugar, no lugar daquela pessoa, e você começa a tramar coisas para tentar derrubar aquela pessoa. Você começa a fazer uma oração que mais parece uma feitiçaria do que uma oração. Você começa a desejar, a lançar naquela oração, através do desejo do seu coração, que aquela pessoa não permaneça, que aquela pessoa não aprenda e evolua e melhore como líder, mas que ela saia para você se tornar o líder daquele lugar. Eu já vi e já presenciei isso inúmeras vezes. Se você puder me dar uma... Pronto. Nesse último slide, né, eu acredito que você citou o Midrash, não foi, Valdo? Que fala um possível pensamento do Corá, quando ele diz que quem disse que cada um dos seus atos é ditados por Deus, né? Eu acho bem possível isso ter acontecido, né? É bem possível, mas eu também vejo outra possibilidade, não anulando a anterior. As duas podem existir. Outra possibilidade que eu vejo é o seguinte: eu vejo esse pecado aí do Corá como uma blasfêmia contra o poder de Deus, ou como se fala na era comum, né? Uma blasfêmia contra o Espírito Santo, digamos assim. Sabe por quê? Porque eu reconheço que realmente ele pode ter tido essa dúvida, né? Realmente, será que ele está sendo um tirano, né? Querendo se dar bem, querendo botar só as coisas para a família dele. Mas talvez não, talvez ele reconheceu realmente que era Deus que tinha escolhido ele e de alguma forma queria mudar aquilo ali pela força dele, pela própria força. Não, foi Deus que escolheu ele, mas eu vou tentar fazer a cabeça do povo aqui. Não é possível que o Eterno vai destruir todo o povo, né? Talvez o Eterno ceda por amor ao povo, talvez a gente consiga fazer um novo povo, fazer uma nova rebelião, expulsar Moshe fica com um povo dele lá, pequeno, e a gente fica com o meu povo aqui. Não dá para saber muito bem o que é que se passava dentro da cabeça dele, né? Mas assim, alguns indícios do texto, Valdo, eu acho que talvez você fale lá na frente alguns slides, mas eu já adianto aqui. Alguns indícios do texto me revelam que Corá tinha bastante certeza das coisas. Por quê? Primeiro, Corá, como já foi citado pelo próprio Midrash, como você falou aí, eu também acredito, era um homem culto, um homem que conhecia. Ele viu todos os milagres que o Eterno fez através de Moshe. Eu acho que, se você parar um pouquinho para pensar, não tem como ter dúvida de que o Eterno escolheu Moshe, né? O que o Eterno fazia através de Moshe, o rosto dele brilhando, né? Mas tudo bem. Depois, aí você pode... Não, mas talvez ele tenha dúvida, o homem é falho. Concordo, é possível. Mas depois de sair, o Eterno vai, no calor da rebelião, o Eterno vai, aparece para proteger Moshe e Aarão. Mesmo assim, no outro dia, de vez de eles recuarem, eles insistem. Eles vão com os incensários. Ele vê que o Eterno escolhe Aarão, né? Escolhe Moshe e Aarão. O Eterno quer destruir o povo, Moshe intercede pelo povo. E mesmo assim, ele continua insistindo. É um tipo de pecado, um tipo de insistência que seu orgulho é maior do que a verdade que você está vendo. É como se você estivesse querendo escolher. Por isso que esse pecado, se diz, né, que esse pecado não tem perdão.
Aí é que eu falo, não é que o pecado não tenha perdão porque o Eterno é incapaz de perdoar. O pecado não tem perdão porque você é incapaz de se arrepender. Seu orgulho é tão forte que você não quer se arrepender. Então, isso pode ser visto lá, depois eu vou pesquisar aqui no meu celular, lá nos Escritos dos Apóstolos, nos Evangelhos, quando Yeshua fala exatamente sobre essa questão da blasfêmia contra o Espírito Santo. Né? E Yeshua, ele cita um ato muito parecido. Yeshua está expulsando demônios, se eu não me engano, e alguém disse que não é pelo poder de Deus. Ou seja, você vê que essa pessoa que está blasfemando contra o Espírito Santo, ela não está falando da terceira pessoa da Trindade, ela não está falando de insultos contra uma pessoa, não. Simplesmente essa pessoa está apenas dizendo que aquela obra ali, aquele poder ali, não é o poder de Deus. Eu acho muito semelhante com Corá dizer que aquele poder que Moshe está operando, aquelas obras que Moshe está fazendo, não é de Deus. Colocando em xeque, colocando em dúvida aquilo ali. E aqueles homens, igual Corá, eu acredito que eles tinham certeza que era pelo poder de Deus que Yeshua estava operando. Tanto é que Yeshua falou assim, vocês duvidam? Então perguntem a seus filhos, os seus filhos expulsam o demônio pelo quê então? Porque eles fazem a mesma coisa que eu faço aqui. O mesmo sinal que eu faço eles fazem, a mesma liturgia que eu faço eles fazem. Então assim, dá para ver que aqueles homens ali, eles não tinham dúvida que Yeshua estava operando. Eles tinham orgulho, eles não queriam admitir. Né? Tanto é que muitos deles criam em Yeshua como Messias, sabia que ele era o Messias, mas não admitia com a boca, não confessava. Sabia que Yeshua tinha ressuscitado e implantaram uma mentira para não reconhecer, não, a gente errou. Então o que a gente faz? Não, ele ressuscitou mesmo, mas vamos dizer que roubaram o corpo dele. E foi essa mentira que foi pregada entre os judeus naquele tempo e que se perpetua até hoje. Então você vê que o pecado, eu resumo, né? O pecado contra o Espírito Santo é um orgulho tão inflado, semelhante ao orgulho lá de Satã. Né? Um orgulho tão inflado que, embora você esteja vendo a verdade na sua frente, pelo seu orgulho você diz, não, eu prefiro morrer do que admitir isso aqui. Então, assim, uma segunda possibilidade, né? Eu acredito, embora o Midrash fale que Corá tinha dúvida, e é realmente possível que ele tenha dúvida, não dá para saber exatamente o que é que se passava na cabeça dele, né? Não dá para saber se ele tinha certeza, a hora tinha dúvida, a hora tinha certeza, mas eu acredito que ele tinha certeza e em algum momento ele queria, se realmente foi isso aqui, essa certeza aqui eu não quero aceitar, eu prefiro morrer do que aceitar essa certeza. Eu prefiro lutar contra com todas as minhas forças e levar o máximo de pessoas comigo do que aceitar essa verdade. Eu acho que isso aí é um claro exemplo de blasfêmia contra o Espírito Santo. O Espírito Santo é o quê? É o poder de Deus. É a manifestação do poder de Deus. Então, o poder de Deus que agia em Moisés, o poder de Deus que agia em Yeshua. Então, Corá se levantou contra esse poder de Deus, assim como aqueles homens se levantaram contra o poder de Deus. Vocês vão comentando aí no YouTube, depois a gente vai lendo se tiver tempo, e eu vou passar a mensagem para o Valdo novamente. Obrigado, Valdo. Nada. Obrigado, Nel. E realmente eu ia chegar nesse ponto, porque qual a minha intenção com o Midrash aqui? É que vocês entendam que essas frases que, na verdade, ele proferia para os outros, no meu entendimento, ele proferia para os outros para tentar puxar, agariar pessoas para o seu grupo. Para ele não era, ali era a estratégia dele. Ele tinha realmente o coração, eu concordo com o Nel plenamente, ele tinha certeza de que Adonai agia. Não tinha como você negar, Adonai estava agindo no meio do povo, mas ele tinha o coração duro com relação a isso, porque ele tinha uma sede de poder muito grande, mas ele permitiu, na minha opinião, ele permitiu que isso fosse colocado para fora, porque o ego dele se encheu. Ele se encheu e ele pensava, ele realmente, ele sabia que Adonai estava usando, mas ele se achava muito bom. Ele se achava muito bom. Como é que Adonai está usando ele e não está me usando se eu sou muito bom no que eu faço? Eu sou um cara muito inteligente, eu não aceito. E aí ele se torna um inimigo de Adonai nesse momento. Ele deixa o coração dele se encher e se torna inimigo. Mas as palavras que ele lança, a palavra que ele lança para tentar agariar pessoas para o grupo dele é algo impressionante. A estratégia dele, o que ele fala, é algo que humanamente olhando, a pessoa estiver distraída, a pessoa diz, não, você tem razão. Se a pessoa não estiver seguindo ali, sendo usado, e não estiver preenchido com o Ruach de Adonai, a pessoa cai naquele golpe dele, e você vai ver o porquê. Ele teve um viés ideológico todo por trás da mensagem dele. E você vai ver aqui o viés ideológico de Korah para obter seguidores. Qual é? O Midrash fala a respeito disso. São alguns textos um pouco longos. Eu botei poucos, eu abreviei o máximo que eu pude, porque vai dar uma noção para a gente.
do que aconteceu, do que possivelmente aconteceu e de que isso realmente pode acontecer nos dias atuais. O texto diz assim: Cora sabia que não teria esperança de obter êxito se soubessem que seu objetivo era obter uma posição para si. Ele sabia, não vou ter êxito se eles souberem que é algo para mim, não vou ter êxito nisso, se ele demonstrasse o real interesse. Então, assim sendo, decidiu formar um partido contra Moshe com intenções altruísticas, proclamou que cada judeu deveria ter igual oportunidade de servir no santuário. Cora começou a agitar o povo, chamando sua atenção ao fato de que a maioria dos cargos no santuário eram ocupados pela própria família de Moshe, bem como outras posições na comunidade. Então, ele tinha certeza de que estava indo contra Adonai, contra a vontade de Adonai, não tenho dúvida, mas ele se achava muito bom. Ele podia chegar para o povo e dizer: não, eu não concordo com o que está acontecendo aqui, eu acho que eu tenho que estar lá no poder. Se ele fala isso, ninguém seguia. Então ele criou todo um viés ideológico, e você vai ver que hoje acontece, no nosso cenário atual, acontecem cenários parecidos com esse. Não só dentro da congregação, dentro das igrejas, mas fora dela. E é algo muito perigoso quando surge esse tipo de pensamento. Mais algumas coisas do Midrash, diz aqui: Cora disse a seus próprios parentes, isso daqui é verdade, por que Moshe tornou-os apenas levitas e não Kohanim, não sacerdotes? Ele os indicou meramente como assistentes de seu irmão Aharon e seus filhos. Por quê? Ele faz uma pergunta: por que só Aharon? A gente ficou só como ajudante, a gente vai carregar só o peso, vai desmontar, mas as honras vai toda para Aharon. Ele diz mais: aos primogênitos de cada tribo disse: com que direito Moshe declarou-os inaptos para o serviço divino e substituiu-os pelos levitas? A gente sabe que isso foi o próprio Adonai quem fez, não foi Moshe. Adonai foi quem fez essa separação e não foi Moshe. Aqui ele começa a lançar palavras para tentar persuadir, mas aí o povo diz: não, realmente aí foi Adonai, aí não tem nada a ver. Ele vai um pouco mais a fundo e mostra alguns detalhes que já poderiam deixar alguns líderes confusos. Ali o líder olha e diz: não, Adonai foi quem elegeu dessa forma. Mas ele vem com argumentos, os argumentos dele são fortes. Leia comigo. Aos vizinhos, aos membros da tribo de Ruben, ele dirigiu-se dessa forma. Ele chegou e falou: Ruben é o primogênito dos filhos de Jacó. Vejam como Moshe os menosprezou e desrespeitou quando o altar foi inaugurado. Ele não deixou seu líder oferecer seu sacrifício primeiro. No entanto, escolheu o líder de Yehudá para oferecer os sacrifícios no primeiro dia da inauguração. Sabem por quê? Porque seu irmão Aharon casou-se com a irmã de Nachshon Elisheva, que era o líder de Yehudá. Por isso Moshe indicou Nachshon como cabeça dos estandartes e convocou-o a oferecer os sacrifícios primeiro. Aí ele diz: na verdade, Nachshon foi escolhido porque Yehudá foi escolhido divinamente como a tribo líder. Nós sabemos, tudo isso foi eleição de Adonai, mas os argumentos dele, ele vai no ponto principal, ele chega para quem deveria ser o primogênito ali das tribos e lança o argumento. Por que Moshe escolheu? Porque ele separou. Aí ele usa lá: não, foi porque o irmão de Moshe se casou com a irmã do líder. Então houve um favorecimento aqui. Aí a pessoa começa a pensar: rapaz, será? A gente sabe que Moshe, ele é o nosso líder e que Adonai está sobre ele. Nós vimos os sinais e o que ele fez de bom. Mas será que nesse momento aí Moshe não errou, não deixou de seguir Adonai e seguiu o seu próprio interesse? Porque parece aqui que Adonai favoreceu ao seu irmão. Gerou já dúvida na mente deles. E foi de um para um gerando essa dúvida. E quando você permite que algo assim entre na sua vida e você fica repensando aquilo, é algo perigoso. E isso fez com que 250 líderes do povo se indignassem e fossem contra Moshe, mesmo vendo os sinais que Adonai fazia na vida dele. Leia mais um texto comigo para você compreender. O que os faz pensar que apenas Aharon merece a posição de sumo sacerdote?
Todos vocês são grandes o suficiente para serem Kohanim, pois não nos disse Adonai, não nos disse Deus, e vocês serão para mim um reino de Kohanim e um povo santo. Agora, se responderem que os primogênitos perderam o privilégio de servir no santuário depois do pecado do bezerro de ouro, então Aharon também não poderia tornar-se um Kohen, porque ele também participou do pecado. Inicialmente, eu mesmo, ele diz, Cora, seria melhor qualificado para Kehunar que Aharon, pois sou primogênito e não pequei no incidente do bezerro de ouro. Argumentos fortíssimos. Segundo o Midrash, ele usou, e algumas partes daqui você tem como comprovar que ele realmente saiu de um por um e lançando argumentos muito fortes e que começaram a mexer com esses líderes e começaram a mexer com o coração desses líderes. Será que você suportaria tais argumentos hoje sendo lançado para você, aonde você está? Você que está numa posição onde você não chega a ser o líder, mas você está próximo, mas você anseia já no coração um dia se tornar, e aí vem alguém e começa a lhe mostrar possíveis erros no seu líder. E coisas que talvez você se torne, seja melhor do que o seu líder naquele ponto. Ele começa a lhe mostrar, a lhe enfeitar isso para que você crie o desejo de se rebelar contra a autoridade constituída por Adonai e tente usurpar o lugar dele. Quem fez isso no princípio de tudo? Quem usurpou, segundo os escritos sagrados, usurpou ser semelhante a Adonai e depois foi derrubado? Quem usurpou ter o poder no lugar de Adonai porque se achava muito bom? Eu lembro de Hassatan. Por mais que muitos não acreditem dentro do judaísmo, eu acredito, diante de tudo que a gente lê nos escritos dos profetas, no escrito da Brit Hadashah, lá em Apocalipse, segundo o nosso último estudo, acompanhe lá no canal e veja que o Rosh fez, ele mostra que Satan é real. Os escritos mostram isso, e ele usurpou realmente. Esse intento maligno aqui que nasceu no coração de Korah é o mesmo que nasceu no coração dele. Por isso que é algo que consumiu ele de forma tão forte que ele em momento algum conseguiu voltar atrás naquele desejo dele. Ele se achava super certo, como o Nel disse. E aí não teve perdão para ele porque ele não pediu, ele não se achava em erro, ele se achava com toda a razão que tinha o direito de ser daquela forma e de ir contrário a Adonai e querer formar porque ele era merecedor. Você vai observar mais à frente de que em tudo isso que aconteceu, Adonai prova o coração do líder e ele prova o coração dos que são subordinados a esse líder. Korah, se ele fosse um cara com coração, uma pessoa com coração voltado a Adonai, voltado a fazer aquilo que Adonai determinou, eu não excluo a possibilidade de mais à frente ele ganhar uma possível posição, algo maior. Não, mas o coração dele queria para já, queria naquele momento. Possivelmente Adonai orientou Moshe a não entregar para ele a liderança, justamente porque ele já tinha esse intento ruim no coração. E Adonai sonda os corações. Será que você hoje não se tornou líder porque Adonai conhece o seu coração, a maldade do seu coração, e sabe que ali não é a posição que ele quer para você? Para o povo dele, aqueles que vão estar ouvindo a mensagem que você vai transmitir, que possivelmente pode sair cheia de veneno e contaminar o povo. Será que Adonai não está livrando o povo dele por não lhe colocar na posição de líder? Será que você não tem que repensar a sua vida e melhorar, corrigir esses pensamentos seus e se voltar a Adonai enquanto é tempo e passar e aceitar essa sua função de ajudar, de estar ali lado a lado com seu líder, auxiliando ele, porque o Adonai o elegeu, o colocou ali como liderança? Eu repenso minha vida constantemente a respeito disso. Se você puder me deixar fazer mais um comentário. Nesse último slide que o Valdo colocou, eu vi que estava escrito a frase de Korah, né? Tirada diretamente do texto da Torá. Korah fala assim: eis que todo o povo é santo, né? E isso, os cachorros estão latindo aqui, não sei se estão interferindo muito mas eu vou falar mais perto do microfone para não sair.
eis que todo o povo é santo, Corá diz, né? E isso de fato é verdade. Aí agora veja o perigo de você falar uma verdade num contexto errado, né? Todo o povo é santo, isso é um fato. Agora, todo o povo é santo para exercer o sacerdócio? Ou todo o povo é santo para ser igual, né? Para ser tratado da mesma forma? Então, mais uma vez eu repito, né? Eu gosto de tentar separar as coisas, né? Mas a filosofia, né? Que teologia é filosofia, estudar o eterno é filosofia, ela se mistura, né? E aqui a gente vê um caso de teologia e política junto, né? Uma forma de governo e um serviço ao eterno. E mais uma vez eu tenho que falar, né? A Torá ela não é socialista, né? Ela não trata todo mundo igual. Por quê? Porque o homem não é igual, né? Homens são diferentes, homens veem o mundo de forma diferente. E é injusto, e o Eterno seria injusto se desse a mesma porção para cada um. Se os homens são diferentes por natureza. Eu olho para essa câmera, eu foco em um ponto. O Valdo olha, ele já foca em outro ponto, é a mesma câmera. O Lucas olha, ele já foca em outro ponto. Nós não somos iguais. Não estou dizendo que um é melhor do que o outro, mas nós somos diferentes, então devemos receber porções diferentes. Aí, que é que Cora chega? Cora chega com a meia-verdade, né? Ele diz assim, eis que todo o povo é santo. Todo Israel é santo? É sim. Mas todo Israel é santo em relação a quê? Em relação ao resto da humanidade. Em relação aos outros povos. Aí sim, Israel se destaca, Israel é santo. Mas todo o povo é santo em relação ao sacerdócio? Todo o povo é santo em relação a Aarão? Não, isso é uma mentira. Então, uma coisa que eu acho que devemos perceber. Uma meia-verdade, ela é mais perigosa do que uma mentira. Porque a meia-verdade engana muitos. Uma mentira não. Vai enganar ali os tolos, os totalmente nécios. Mas uma meia-verdade, ela engana até alguns sábios. Até alguns sábios que não meditaram profundamente naquilo ali, né? E as escrituras dizem, né? Aquele que está em pé, cuidado para que não caia. E esse não cair é justamente nessas meias verdades. Você que se acha muito sábio, né, muito forte, né, cuidado que, como o Valdo falou, Corá enganou líderes. Não foi gente do povo, gente que está embaixo no povo, gente comum. Foram pessoas realmente inteligentes, foram pessoas que estavam em posição de destaque. E Corá não veio para brincadeira, né? Ele veio para derrubar mesmo, ele veio para ir e não voltar mais, assim como o Valdo falou, comparando com Hassatan. Então, assim, temos que ter muito cuidado nos dias atuais, porque essas meias verdades, elas vão permeando tudo, vão permeando política, vão permeando principalmente a nossa área, que é a área de ensino religioso. Você vê várias meias-verdades, né? Você vê um professor, um pregador citando um verso aqui, ó. Olha o verso aqui, olha o que diz esse verso. Aí esse verso já quer dizer isso, já começa a distorcer a interpretação, já começa a colocar em outro contexto e a finalidade do verso já muda totalmente, né? A meia-verdade perigosa. Então, tenta estudar as coisas sempre no contexto original. Qualquer pesquisador sério, ele faz isso. Ele tenta entender qual é a mente do escritor, o escritor pensava em quê, o povo que ouviu o escritor pensou em quê quando viu isso aí, qual era o entendimento deles quando eles viram isso. E assim você vai chegar o mais próximo possível do entendimento correto. Tá? Cuidado com as minhas verdades, não se ache sábio, demasiadamente sábio, né? Não se ache demasiadamente forte, porque aquele que está em pé tem que ter cuidado para que não caia. Amém, obrigado, Nel, muito bom. Realmente, uma meia-verdade, como o Nel falou, tem esse poder aí de acabar iludindo, enganando a muitos. Por isso que é perigoso, por isso que tudo que ele fala ali se torna um perigo muito grande. Você refletiu a respeito de tudo isso? Será que se você fosse uma pessoa que estivesse desatenta, todas essas mensagens chegando ao seu ouvido, você talvez não cedesse a isso, a esse tipo de democracia que ele tenta instaurar ali? Porque o que Cora tenta fazer ali é instaurar uma democracia no meio do povo de Israel. Uma democracia totalmente contrária ao que Adonai quer para o homem, porque, como o Nel falou, cada homem é de uma forma diferente. Adonai vê isso e ele reconhece, ele atribui funções, cargos e autoridade para cada um em cima disso. Não tem como você ali abrir uma democracia da forma que ele quer e o povo de Adonai se sustentar e não ocorrer o que acontece hoje nos dias atuais na política. Para se eleger um político hoje
você vê o tanto de maracutaia que eles armam ao redor, de tanto de mentiras e tudo que fazem. Imagine se não fosse eleito ali pelo próprio Adonai, que sonda o coração do homem, para estar ali na função que é servir a ele em profunda santidade ali, totalmente separado para o serviço dele. Se começa a ser como ele quer, todo mundo tem o direito, vamos fazer eleição aqui agora, hoje é você, amanhã sou eu, e colocam pessoas que não tem o devido cuidado, não tem uma vida de santidade, não sabem. Você viu que os 2 filhos de Aharon pereceram por chegar lá diante do Eterno e fazer algo que o Eterno não os ordenou fazer, e oferecer o que a gente tem escrito ali como oferecer um fogo estranho diante de Adonai. Você acha que o povo estaria apto, todos ali, a chegar e realizar o serviço da forma que Adonai determinou? Não, eu não acredito. Eu acredito que Adonai separou aqueles que ele achou e julgou que teriam condições de serem preparados para seguir por aquele caminho. E ele determinou a honra para Aharon e a família dele. E eu sei que Aharon, ele tinha um conceito muito bom diante de todo o povo, como líder, o carisma, o jeito dele agir, ele estava sempre à frente do povo. Ele também, assim como Moshe, ele intercedia pelo povo. Eu tenho certeza que Adonai levou em conta tudo antes de o colocar naquela posição. Eu falei a respeito de Cora, do motivo, da motivação, para que você reflita. E eu falo isso, eu estou transmitindo, hoje estamos transmitindo para a nossa congregação. Não temos, graças a Adonai, esse tipo de problema na nossa congregação, porque conhecemos todos de forma muito próxima aqui e temos uma relação de união muito grande. Mas esse vídeo vai estar na internet disponível e futuramente alguma pessoa pode ser usada, Adonai pode direcionar essa pessoa a vir assistir esse vídeo porque está precisando receber essa mensagem e ser mudado. Eu acredito que quando Adonai coloca esse desejo no nosso coração de falar algo e a gente se dedica durante toda a semana estudando, lendo muito para tentar trazer algo, e ele coloca no coração, é porque ele quer falar com alguém. Pode não ser agora, mas esse vídeo vai estar na internet, vai estar gravado na internet, vai ser porque ele futuramente quer usar para abençoar outras pessoas que estariam cometendo ou possivelmente estariam próximos de cometer um erro grave como esse. Aí eu viro agora a moeda. Eu falei a respeito daqueles que estão em posição inferior e almejam alcançar e desejam se tornar líderes e podem até serem influenciados de forma errada a tentar derrubar aquele líder para tomar sua posição, ou desistem, saem e montam sua própria congregação porque ele não aceita ser subordinado a ninguém. Mas agora eu vou voltar para o papel do líder. Eu vou mostrar como Moshe era um homem especial, por isso nós o temos como nosso maior profeta. Sabemos que Yeshua está em um outro nível, não equiparamos os dois. Yeshua era um profeta, mas ele tinha um outro nível. A gente está falando em profetas aqui, homens ali daquela época, Moshe, mortais, que Yeshua está num outro patamar. Nos mortais, Moshe realmente foi um homem fantástico. Não é à toa que lá em Números 12:3, eu vou botar aqui na tela para você. Números 12:3 diz que, ora, Moshe era um homem muito paciente, mais do que qualquer outro que havia na terra. Vários textos dizem que Moshe, não usam a palavra paciente, eu botei nos termos mais atuais, mas era um homem manso, um homem... Existem vários outros adjetivos, mas que traduzem dessa forma. Ele era uma pessoa extremamente paciente, calmo e com o coração voltado para o povo. E eu digo isso. Valdo, desculpa interromper, só lendo aqui um comentário do nosso Rosh, né, falando nesse sentido que você disse que aquelas pessoas que ainda não estão na liderança, mas que se continuarem com o coração correto, se esforçando, o Eterno vai recompensar elas, vai dar o destaque. O Rosh comentou, acho que foi nesse sentido, ele comentou assim: os Salmos 44 a 49, 84, 87 e 88 provam que os filhos de Corá não foram todos mortos. E esses salmos mostram que eles tiveram posição de destaque no povo. Né? Os salmos dele são perpetuados por toda a história. Né? Até hoje nós temos o salmo dele aí na nossa literatura. E são salmos belíssimos e com certeza eles tinham muito respeito pelo povo. Ou seja, ficaram no local correto, né, Valdo? Não seguiram o exemplo do pai, né? Foram trabalhando, seguindo ao reino. E o Eterno exaltou também, né? Só esse comentário do nosso rosto. Vão deixando seus comentários aí que na medida do possível a gente vai lendo e vai respondendo.
Perfeito, muito obrigado, nosso Roche, que está em casa atento, nos acompanhando. Mesmo a mensagem chegando com certo delay, ainda dá tempo da gente ler e receber essas mensagens valiosas. E lembrando, isso é importante, mostrou a justiça de Adonai, mais uma vez. Eles não foram consumidos diante do erro do pai, porque o coração dele não estava ligado àquilo. O Midrash chega até a relatar momentos onde o Moshe visita eles e os filhos ficam divididos. Eles moram com o pai e ficam divididos. Se eu levanto e demonstro honra a Moshe, meu pai vai ficar chateado comigo e posso sofrer. Mas se eu não levantar e demonstrar honra a um sábio, porque é um costume judaico, eu vou estar transgredindo esse mandamento rabínico lá. Então, eles mostram que os filhos de Corá tinham um coração voltado para a verdade, não estavam de acordo com o pai, eles tinham um pensamento diferente, por isso eles foram salvos, e no momento certo Adonai colocou eles no momento de destaque. Hoje a gente tem salmos que foram cantados e possivelmente existiram vários outros, a gente tem esse compêndio dos salmos, mas provavelmente existiram outras mensagens dele para o povo, para a família dele. É importante isso, até porque, na verdade, se eu não me engano, o profeta Samuel é descendente de Corá. Então veio através dos filhos de Corá. Eu tenho certeza disso. Ele vem da linhagem de Corá. Então Adonai honrou tanto os filhos de Corá que da descendência deles veio o profeta Samuel. Temos aqui nesse slide que eu coloquei o título, as ações de um verdadeiro líder. Nós vimos as ações daquele que almeja a liderança e pode ter o coração corrompido e se deixar levar por mensagens malignas que o inimigo pode colocar em seu coração. E agora eu vou mostrar duas vertentes aqui muito importantes sobre um verdadeiro líder. Aqui, primeiro ponto, Moshe, ele sugere que Corá e seus seguidores ofereçam incenso. Moshe, diante daquilo dali, eu esperaria o dia seguinte para pedir que Adonai resolva a situação? Eu tenho um pavio um pouco curto, eu não vou esconder isso. Eu não teria essa paciência toda que Moshe teve. Eu me coloco no lugar dele, eu na mesma hora diria, Senhor, veja aí o que é que o senhor faz. Eu estou certo, eles, e resolve na mesma hora, e o fogo descia e comia todo mundo. Eu não teria a mesma paciência que Moshe teve. Mas um verdadeiro líder, ele usa a estratégia, ele é dominado pelo Ruach de Adonai. Talvez hoje eu tenha buscado muito do controle dele na minha vida, no dia a dia, no trabalho, e eu tenho sentido cada vez mais ele me preenchendo, e eu suporto muita coisa que eu não suportava um tempo atrás. Hoje talvez eu não ligue, mas eu estou me colocando no lugar de Moshe, diante de todos os fatos que foram acontecendo, desde o trabalho que Moshe teve para tirar o povo de lá, e dia após dia o povo, a gente estudou nas outras paraxá, momentos onde o povo novamente se rebela, foram se queixar diante de Moisés, era muita queixa diante dele para ele resolver. Então, diante desse fato, eu acredito que eu estaria já de saco cheio, como dizem, e não esperaria até o outro dia não, mas Moshe, ele determinou, amanhã a gente vê o que Adonai vai fazer, e ele bolou a estratégia, vocês venham com os incensários, que amanhã a gente vai se colocar, vocês todos com incensários, e Aharon vai estar diante de Adonai, para Adonai falar quem é o escolhido dele. O que, na minha visão, o Midrash fala, e eu também, olhando para a atitude de Moshe, calmo como ele era, um homem usado pelo Ruach de Adonai, eu enxergo que ele viu ali uma oportunidade de talvez Corá e os outros mudarem de ideia no dia seguinte. Eu gostaria de... Você poderia pegar a Torá ali para mim, Lucas, por favor? Eu gostaria de ler com você essa passagem, aonde você vai ver que realmente Moisés tenta, através desse momento aqui, mudar as ações deles naquele local. Então, deixa eu abrir aqui. Versículo 16, capítulo 16, versículo 5. Isso. Aqui. Um momentinho, pronto. Leia comigo. Número 16, a partir do 5. Diz assim:
E falou a Cora e a toda a sua congregação, dizendo: amanhã fará conhecer o Eterno aquele que lhe pertence, e aquele que é santo, e os fará chegar a si, e aquele a quem escolher fará aproximar a si. Isto fazei, tomai incensários, Cora e toda a sua companhia, e ponde neles fogo, e ponde neles incenso diante do Eterno. Amanhã e o homem a quem escolheu o Eterno para ele, este será o santo. Bastai-vos, filhos de Levi. E disse-lhe Moisés a Cora: ouvi, rogo-lhes, filhos de Levi, acaso para vós é pouco que vos tenha separado o Deus de Israel da congregação de Israel, para vos fazer chegar a si, a fim de fazer o serviço do tabernáculo do Eterno, e para estar diante da congregação para servi-la? E fez chegar a ti e a todos os teus irmãos, filhos de Levi, contigo, e procurai também o sacerdócio? Para isso é que tu e toda a tua congregação foste chamado perante Adonai. Ele mostra aqui que o serviço que Adonai chamou eles foi para esse, daí não foi para ser sacerdote. E Arão, quem é ele para que vos queixe contra ele? E logo após isso, Moshe manda chamar Datã e Abirã. O que a gente enxerga aqui? Moisés, ele adiou o juízo de Adonai para o dia seguinte, deu essa mensagem chamando a atenção de Cora, no intuito de que ele refletisse sobre isso, porque nós temos essa grande possibilidade. A sua ira pode durar uma noite, mas que pela manhã você já refletiu bastante, você venha a se reconciliar, a voltar atrás no seu erro. É importante você fazer isso. E Moshe ali tenta lançar essa mensagem, fala: foi o próprio Adonai quem escolheu você, chamou e separou todos vocês para o serviço, mas separou a Arão para esse. Foi o próprio Adonai, e pediu e clamou ali para que o povo voltasse atrás. Deu um tempo para eles repensarem. Se fosse comigo, talvez no mesmo dia resolvesse a situação na mesma hora. Não gosto de deixar para amanhã o que eu posso fazer hoje, resolver hoje. Então, ele fez isso. Isso é algo que um verdadeiro líder faria. Tentar reconciliar. Ele vai e chama Datã e Abirã. Mas deixa eu ler o textozinho aqui que eu deixei. Moshe enfrentou a multidão e sugeriu: se não acreditam em mim, façamos um teste amanhã. Moshe pensou que se adiantasse até amanhã seguinte, o efeito da refeição do vinho que eles tinham tomado, provavelmente estavam meio que embriagados ali, de Corá, já tivesse se esvanecido, e seus seguidores perceberiam sua tolice e fariam techuvá. Então, o verdadeiro líder pensou em várias possibilidades. Será que ele está bêbado? Será que ele bebeu alguma coisa, não está pensando bem, o juízo não está no lugar? Vou dar um prazo amanhã e vou dar um sermão aqui para eles. Foi Adonai que elegeu a todo o povo. Vamos ver se amanhã eles permanecem nesse erro. A gente sabe que eles permaneceram, o coração deles estava muito duro e voltado para isso. Ele não retornou, não voltou atrás na sua palavra. O segundo ponto de um verdadeiro líder: Moshe tenta reconciliar-se com Datã e Abirã. Moshe viu que Cora não podia ser controlado, não tinha jeito, ele estava fora de controle, por isso ele tentou reconciliar-se com Datã e Abirã, enviando-lhes mensageiros, convocando-os ao santuário. Contudo, Datã e Abirã receberam os mensageiros com zombaria. Eles zombaram. Observe, Cora não tem salvação, mas eu vou tentar salvar os outros, botar um pouco de juízo na mente dos outros. Chamou os outros à parte: vem cá conversar, vamos ver o porquê vocês chegaram nessa atitude de rebeldia, que é algo terrível contra Adonai. Adonai chega a comparar o pecado de rebeldia ao de feitiçaria. É algo terrível, abominável diante de Adonai aquilo dali. Mas observe o que é você ficar o tempo todo ouvindo uma pessoa que está lançando veneno o tempo todo, de forma tão minuciosa, uma meia verdade, e com palavras tão sábias. O coração desses homens já estavam iguais ao de Cora. Não voltaram atrás, zombaram. Você vai ler no texto lá, eles zombando: vocês me tiraram lá do Egito, que era um local tão bom, veio para o deserto sofrer, e agora você quer chamar para conversar? Não, eles estavam já com o coração totalmente contaminado, voltados contra Adonai. E o líder buscou reconciliar, buscou a correção,
chamou um outro, mesmo diante de algo tão grave, de algo tão maligno, esse pecado tão terrível ali, e ele buscou de forma calma, e a gente viu o que aconteceu. Se colocaram diante de Adonai, Adonai mostrou que selecionou a Aharon, a terra se abriu, engoliu Cora, a esposa, ali os que estavam na sua tenda, os filhos que não tinham o intento maligno no coração foram salvos, e depois disso os 250 que estavam com incensário na mão foram consumidos por um fogo que Adonai mandou. Eu lembro de Natã, dos filhos de Aharon, que foram oferecer um fogo estranho, e o fogo de Adonai consumiu-os também. Nesse momento aí agora, você vê que o intento no coração deles é maligno, a forma de fazer é contrário ao que Adonai determinou. Adonai vem com fogo novamente e consome aqueles 250. Parou nisso daí a paciência de Moisés como líder? Não. O povo logo em seguida vem novamente, se inflama contra Moshe e diz: morreram porque morreram, você está errado, eles estavam certos no que... Aí Adonai se ira novamente e diz: não, eu vou destruir todo mundo agora, se afasta dele que eu vou destruir todo mundo. Moisés não consegue. Várias vezes a gente vê nas escrituras o quão Moisés era paciente com o povo, quantas vezes ele se colocava diante de Adonai para que Adonai perdoasse o pecado do povo, mesmo Adonai por mais de uma vez tentando destruir todo o povo devido à dura cerviz, ao coração duro que alguns tinham, e mandou uma praga. Mesmo assim Moisés e Aharon clamaram ao Eterno, pegaram o incenso, fizeram todo o ritual ali e expiaram o pecado do povo, e Adonai cessou a praga. Mas 14.700 morreram naquele dia dessa praga. Eu enxergo, e cada vez mais eu vejo o quão especial Moshe era e o quanto eu devo aprender com os ensinos dele nesses pontos como líder, a ser manso, a saber lidar com as pessoas. Às vezes você está com seu líder na sua congregação que você acha que não é tão especial assim na hora de pregar, mas ele foi colocado ali possivelmente porque Adonai viu o quão ele é especial no trato com as pessoas. Adonai coloca um líder para guiar o povo. Ele coloca o líder ali que vai saber lhe dar uma palavra na hora que você está necessitado, na hora que você está passando por uma dificuldade, que vai ter essa mansidão no coração para saber lidar diante de circunstâncias que vão acontecer. Viver em congregação, viver em grupos é algo às vezes complicado. Surgem vários dilemas, várias coisas que... Aqui a gente, graças a Adonai, temos esse pensamento de... Eu posso discordar de Nel em alguma coisa, Nel não vai ficar chateado comigo. Ele pode discordar de minha opinião, eu não vou ficar chateado com ele. A gente tem essa possibilidade, mas tem locais onde, se você discordar do seu líder, você comete algo terrível. E essa mensagem é para o líder, para você que é líder: aprenda a respeitar a diferença de pensamento quando ele não está contrário a nada da Torá, da lei de Deus. Ele não está contrário, ele apenas está dando uma outra interpretação possível àquele texto. Aprenda a respeitar. Você como líder, eu lembro da passagem que o ensino de Shaul sobre a mulher e o marido é o cabeça, a mulher deve obediência, mas o marido, por ter essa autoridade como cabeça, ele deve suportar e amar a sua esposa como Yeshua amou a sua igreja. Eu vejo a mesma coisa. O líder, ele tem uma autoridade de destaque, de poder, mas você tem que ter um coração de amor pelas ovelhas que não são suas, que são de Adonai, que você está guiando. Você não tome como posse para vocês: são minhas ovelhas, eu posso fazer o que quiser. Não, são ovelhas de Adonai, que Adonai te deu para você conduzi-las. Yeshua pergunta: Pedro, tu me amas 3 vezes? Se tu me amas, apacenta as minhas ovelhas. São ovelhas de Adonai que você está cuidando, e você tem que cuidar com o coração de amor, assim como Yeshua amou a sua igreja, a sua congregação, e deu a sua vida por nós. Então tenha isso. E você que é subordinado ao seu líder, aprenda a devolver essa honra, a respeitar dessa forma, e viva bem com seus líderes, e os líderes com seus subordinados.
Tem uma última frase que eu coloquei aqui para encerrar o estudo, que diz o seguinte: Moisés representa o exemplo de que uma função política pode ser levada a cabo com o objetivo de servir o povo, enquanto Cora nos ensina que uma pessoa pode entrar num conflito alegando que se baseia em ideais sublimes, quando na realidade apenas persegue os seus próprios interesses. São dois pontos da moeda. Ah, você falou de política aqui agora, não gosta de misturar. Não, eu falei de política porque, como o Nel falou, aquele cenário ali que a gente leu é um cenário político e religioso. Tudo é político ali. Não tem diferença, como o Lucas falou aqui. Você não tem como separar o que está ocorrendo ali, uma tentativa de golpe, de uma suposta democracia disfarçada ali de forma maligna, que vai contrário totalmente ao que está na Torá, é algo político. O viés que tem ali por trás da mensagem de Cora repercute até hoje em vários locais. O viés da mensagem dele, e muitos têm se deixado contaminar e têm caído nesse pecado de blasfemar contra o Ruach de Adonai. E um pecado onde você não tem a salvação porque você nunca reconhece o seu erro, nunca volta atrás para pedir perdão. Cora morreu no erro dele. Eu não tenho como julgar para o que vai acontecer com ele, é impossível julgar, mas ele morreu no erro dele sem antes reconhecer ali, porque ele achava e estava ali de birra o tempo todo, achando que tinha a razão. Então não cometa o mesmo erro de Cora. Você como liderado e você como líder. Seja usado, permita que o Ruach de Adonai te conduza, te guie, e você vai ver como tudo vai bem na sua vida. Se você aceita a posição que Adonai tem te colocado hoje, ele vai te honrar no momento certo. Apenas aceite e seja guiado por ele. O tempo de Adonai não é o tempo nosso. Mesmo que você tenha passado por cursos e mais cursos, tenha se formado, feito pós-graduação, já foi estudar fora, morou em Israel um tempo, voltou, eu quero logo assumir o cargo que me é de direito. Não é assim. O tempo de Adonai é diferente do nosso tempo. Se coloque na posição correta, onde ele lhe colocou, espere, e ele vai te honrar no momento certo, se o seu coração estiver na direção correta. Essa é a minha mensagem. Você tem alguma coisa a falar? Lucas, quer falar? Só um versículo aqui, gente, que eu achei interessante. Lá no livro de Números, capítulo 16, no versículo 33, quando fala que eles desceram a terra, né? Aí diz assim, literalmente, né? Assim eles e tudo que era seu desceram vivos. Aí algumas traduções falam assim, vivos ao abismo, né? A terra se abriu, desceram vivos ao abismo e a terra os cobriu e pereceram no meio da congregação. Mas se você conhecer o texto original, você vai ver que a palavra que está lá traduzida como abismo é Sheol, né? Se você não conhecer o original, mas se você buscar várias traduções, você já consegue chegar nessa verdade que eu estou lhe falando, né? Bíblias comentadas, Bíblias de estudos. Se for uma Bíblia séria, se for um estudo sério, ele vai lhe revelar essa palavra que está lá no original. Então, olha que coisa interessante, né? Corá e aqueles rebeldes desceram vivos ao Sheol, né? A palavra Sheol, que às vezes é traduzido como sepultura, às vezes é traduzido como abismo, às vezes é traduzido como inferno, né? Daí você já vê que existe uma certa imparcialidade, não, desculpa, o contrário, uma certa parcialidade. O tradutor, ele é parcial, ele é doutrinário quando ele vai traduzindo ali, ele vai interpretando, né, ao bel prazer dele, assim como ele interpreta Deus com D minúsculo, Deus com D maiúsculo, ele vai interpretando de acordo com o que ele acha que é certo e que é errado, né? Quando você vai lendo alguns textos assim no original, né, ou no contexto correto, você vai vendo que parte da teologia que nós temos hoje na contemporaneidade não se encaixa. Já imaginou alguém descer vivo ao inferno, né? Então você deve repensar essa teologia de inferno, né? O que seria o Sheol, né? Sheol é a sepultura, o debaixo da terra, né? Seria literalmente isso. E Sheol desceu vivo. O texto está querendo dizer que Sheol, ele desceu vivo. Ele morreu ali quando a terra se fechou, né? Então não existe outra dimensão que Sheol foi e está queimando lá, aguardando o julgamento, né? Se você for ver no livro de Salmos, acho que é Salmos 33, mas eu não tenho certeza, depois eu vou dar uma lida.
e posso postar para vocês em outro estudo, que até os animais vão ao Sheol, né? Quando eles morrem, eles vão ao Sheol. Então, já imaginou? Nós termos animais no inferno, né? Se a gente for interpretar nessa linha teológica, né? Então, é sempre bom você não ir em meias verdades, né? Você coloque o texto no seu contexto correto, né? Se aproxime o máximo possível do original e tente se adequar à verdade do texto e não adequar o texto à sua verdade. Vou passar para o Lucas, ele vai dar uma palavra. Só para fechar aqui esse estudo aqui maravilhoso. Essa paraxá Korah é uma paraxá que ela é uma paraxá que fala assim de política. Inclusive a política ela está inserida na família, está inserida em todo o nosso contexto, em toda a nossa vida. A gente viu aqui que Moisés como um grande líder, e a gente observa que um líder de verdade, ele é alguém que tem as palavras, né, corretas, e quer manter o grupo, quer manter ali a congregação em pé, né, funcionando, né, com todos os seus elementos lá. E sempre existe uma força do mal que quer desfazer essa união, né? Então o que acontece? Muitas vezes nos acercamos de pessoas, né? Vamos dizer assim, não é nem a maioria, são 2 ou 3, e que ela quer fazer a contenda, quer fazer aquela intriga, né, sem objetivo, né, às vezes não tem um objetivo específico, talvez por ganância ou até mesmo para querer tomar o lugar daquela outra pessoa, e então ela dissemina o ódio, o rancor, né, e começa a colocar várias coisas ali, e que é uma coisa completamente errado, né? Uma coisa que a gente vê que não tem fundamento. E aí o que acontece? O que acontece? As pessoas, elas veem ao invés de identificar isso, não, elas às vezes elas ouvem, né, essas palavras de desânimo, né, que para poder disseminar, né, para poder palavras que só tendem a dividir o grupo e não unir. A gente vê isso em todas as nossas esferas, né, tanto na política, tanto na congregação, tanto na família, né, e a questão que a gente tem que levar em consideração o que é aquilo que vai nos unir, qual o objetivo vamos dizer assim, das indagações das pessoas, né, da cobrança, da pergunta, né, porque tudo surge através de uma pergunta e a pergunta gera uma polêmica. Essa é mais ou menos isso acontece, né? Então, ao invés de a gente procurar palavras para, vamos dizer assim, em vez de separar, né, vamos dizer, será que essa pergunta que eu vou fazer, ela vai unir as pessoas? Será que essa pergunta vai trazer benefício para a congregação, vai trazer benefício para a sociedade, né? Se todo mundo perguntasse antes de falar, sair falando, eu acho que nós viveríamos em uma sociedade muito melhor. E, enfim, a gente respeitaria as opiniões. Então, infelizmente, acontece essas coisas, né? Como a gente viu aqui na Paraxá Korah, né? Não sei a intenção dele, se ele queria tomar o lugar de Moshe. Ele simplesmente saiu denegrindo a imagem de Moshe, né? E Moshe, com tanta sabedoria e paciência, conseguiu resolver o problema, né? Então, você observar um grande líder,
por base, ele tem primeiro ao Eterno, porque todas as vezes que Moshe ele queria resolver um problema na congregação, ele ia primeiro conversar com o Eterno, e o Eterno falava o que ele tinha que fazer, e depois ele agia. Então todo líder ele tem que ter primeiro temor ao Eterno, ele tem que ter um discernimento, né, a sensibilidade espiritual, para que ele venha dar uma ação de uma melhor forma possível, para que a congregação seja mais tenha mais eficácia, né? Então é isso, meus irmãos. Muito bom, gostei bastante dessa paraxá que o irmão Lorisvaldo colocou. Muito interessante, bem explicativo, né? E muito bom mesmo, gostei. Assim, tem muitas coisas que a gente pode falar, né? Eu queria falar várias coisas aqui, mas eu sei que a gente tem um tempo e a gente não pode falar tudo, né? Então, ainda tem muitas coisas que nós podemos extrair dessa paraxá, né? A gente aprende muito com os erros, né? A gente não só aprende com os acertos, com as coisas boas que a gente vê, as histórias boas, mas sim também com os erros das pessoas. Só isso mesmo. Obrigado, Lucas. Eu estou encerrando por agora, já passamos 12 horas. Quero lembrar que às 17 horas continuamos com o estudo do Apocalipse com o nosso Rosh Edivaldo. E na quarta-feira, toda quarta-feira às 21 horas, teremos estudo. Vai ser você, né, Nel? Quarta-feira agora? Eu nem sei, a gente vai conversar sobre isso. O estudo é nesse mesmo canal. O mesmo canal. Você pode estar se inscrevendo no canal para poder ser notificado quando a gente tiver algum estudo. E até às 17 horas. Lembrando, tudo que a gente falou aqui hoje, essas possibilidades dentro do Midrash, dentro da lei oral judaica, que são possíveis, a gente não está colocando como verdade absoluta. São possibilidades diante de todo o cenário que aconteceu ali, mas que tem algo muito sábio por trás disso, para a nossa vida hoje, para não cometermos o mesmo erro, tem. Então analise, reflita sobre tudo isso, releia a paraxá, se você não concorda com alguma coisa, e pode deixar comentários depois, o vídeo vai ser repostado, a gente vai editar, e você pode deixar perguntas lá, que na medida do possível a gente responde. Shabbat Shalom e até mais tarde.